Olá a todos, sejam bem-vindos ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos sobre os adjetivos. O que é o adjetivo? Qual a função do adjetivo em língua portuguesa? Qual é a estrutura do adjetivo em língua portuguesa? Suas características, sua função no contexto? Então nós vamos falar sobre esses assuntos aqui nesta aula. Então os adjetivos eles atuam sempre em função dos substantivos, com um objetivo, caracterizá-los. Então, caracterizar o substantivo é a função primordial do adjetivo. Só que em relação ao contexto, os adjetivos são instrumentos, na verdade, de clareza, instrumentos de uma perfeita comunicação. Um exemplo, digamos que alguém te acuse de algo. Então, esta acusação através do adjetivo pode ser uma acusação verdadeira ou uma acusação falsa. Então, através do adjetivo, nós podemos identificar se você é inocente ou se você é culpado. Vejamos os exemplos. Acusação, se eu usar um adjetivo aqui, injusta. Acusação injusta. Este adjetivo está em função com o único objetivo de caracterizar o substantivo acusação. Então, uma acusação injusta aqui caracteriza que você é inocente. Então, aqui você é inocente. Essa acusação ela não procede, é uma acusação injusta. Agora, se a acusação for justa, então é uma acusação justa, ou seja, você é culpado. Então, o adjetivo é culpado. O adjetivo aqui, justa e injusta, é um termo caracterizador, especificador do substantivo acusação. E através do adjetivo, em relação ao contexto, ele dá clareza à comunicação textual. É importante também notar que adjetivo e substantivo, eles apresentam características afins, eles são bastante parecidos. Em muitos casos, essa diferenciação, você conseguir diferenciar o substantivo do adjetivo, só é dada pelo contexto frasal. Quer ver um exemplo? Se eu falasse assim para você, jovem, classifica morfologicamente a palavra jovem. Você não poderia me dar uma classificação perfeita. Por quê? Jovem, ele pode ser um substantivo e jovem também pode funcionar em algum contexto, em alguma frase, como adjetivo. Quer ver um exemplo? Se eu falasse assim, ele é jovem. Jovem aqui é uma característica do substantivo ou do pronome ele. Então, aqui, jovem seria morfologicamente um adjetivo. Então, vejamos uma frase bem legal que é assim, o jovem brasileiro está mais participativo. E a outra frase é: o brasileiro jovem enfrenta dificuldades profissionais. É interessante porque é só através do contexto que você vai conseguir dizer e classificar jovem como substantivo ou jovem como adjetivo. Então, aqui o jovem brasileiro, jovem, nós classificamos neste contexto como substantivo. Então, vou botar um S aqui de substantivo. E brasileiro é um termo caracterizador, é aquele termo especificador. É o jovem brasileiro, não é nenhum outro tipo de jovem. Não é o jovem americano, não é o jovem africano, e sim o jovem brasileiro. Então, brasileiro aqui assume a postura de adjetivo, ou seja, é um termo caracterizador do substantivo jovem. Porém, na frase 2, o brasileiro jovem já assume uma outra postura. O brasileiro jovem, agora brasileiro, se torna o substantivo. O brasileiro jovem, agora jovem é um termo caracterizador do substantivo brasileiro. Então, é o brasileiro jovem, aquele de pouca idade, não o brasileiro de mais idade. Substantivo aqui é o brasileiro. E jovem funciona como adjetivo. Em que a gente
percebe com essas duas estruturas frasais? Que a classificação do adjetivo e do substantivo, ela não pode ser baseada em aspectos morfológicos somente, mas sim na atuação dessas classes de palavras na frase. Em relação à classificação do adjetivo, a banca pode perguntar isso a você. Então, em relação à classificação do adjetivo, você só pode identificar pelo contexto frasal. A banca jamais colocaria para você jovem, pediria para você classificar. Não, não. Ela colocaria sim dentro de um contexto frasal, e aí nesse contexto você precisa perceber o quê? O termo que é caracterizador, o termo que atribui uma característica a um substantivo. Esse termo que atribui uma característica nada mais é do que o adjetivo. Então aqui vocês perceberam palavras, uma única palavra funcionando como o adjetivo, como termo caracterizador da frase. Só que há também um conjunto de palavras que atuam como adjetivos. O que é isso, esse conjunto de palavras, hein? São as locuções adjetivas. O que é a locução adjetiva? Qual é a composição da locução adjetiva? São locuções compostas geralmente de duas palavras. No caso da locução adjetiva, composta geralmente de uma preposição e um substantivo. Ou também pode ser uma preposição mais um advérbio. E repare o seguinte, que nas locuções adjetivas, em alguns casos, você não consegue fazer a troca por um adjetivo. Então, no exemplo, ó, amor de mãe, você tem aqui uma locução adjetiva, uma preposição de mais o substantivo mãe. Então, de mãe aqui funciona como uma locução adjetiva. É um termo caracterizador do amor. Então, vou colocar aqui, ó, locução adjetiva. Não é qualquer amor, é o amor de mãe. E esta locução aqui, ela pode ser perfeitamente trocada por um único adjetivo de igual valor. Poderia falar amor materno. Ó, amor materno. Materno aqui é um adjetivo, funciona aqui como um adjetivo, então eu posso fazer a troca de uma locução adjetiva com preposição mais substantivo por um único adjetivo aqui. Então aqui eu classifico como adjetivo e aqui como locução adjetiva. Um outro exemplo, se nós tivéssemos aqui homem do campo, ó. Aquele ali é um homem do campo. Aqui eu tenho, ó, composição de uma locução adjetiva, preposição de mais o artigo o, exigido pelo substantivo campo. Então, homem do campo também trata-se de uma locução adjetiva. Homem do campo, eu também posso fazer essa transposição. Se eu falar homem rural, rural é igualzinho a falar homem do campo. A banca também gosta, ó, de uma outra expressão, homem bucólico. É a mesma coisa que homem rural. Então, esses dois adjetivos, rural e bucólico, eles atuam e eles substituem uma locução adjetiva do campo. Só que existem locuções que a gente não pode fazer, a gente não consegue fazer esta substituição. Se eu falasse assim, ó, jornal de ontem, aqui, ó, jornal de ontem, eu tenho um termo caracterizador, não é qualquer jornal, é o jornal de ontem. Então aqui tem uma preposição e agora aqui em vez de um substantivo, aqui é um advérbio, advérbio de tempo. Aqui falei que as locuções adjetivas podem ser compostas de preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio. Então esse caso aqui é preposição mais advérbio. Então aqui, jornal de ontem, eu não tenho nenhum termo para substituir esta locução adjetiva. Não existe nenhum adjetivo que faça essa substituição de igual forma como homem do campo, homem rural ou bucólico, e amor de mãe, amor materno, ok? Então, em relação
a atuação dos adjetivos em relação ao contexto, essas aqui são importantíssimas. No final da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a semântica dos adjetivos. É como geralmente se cobra em concurso público.